Olá, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor. É com muita alegria que estamos nesse tempo compartilhando aquilo que Deus quer falar conosco através de vídeo. Assim como nas outras mensagens, nós vamos explanar a palavra do Senhor, vamos conversar um pouco sobre aquilo que Deus quer falar conosco e assim vamos ser abençoados pelas Escrituras. Convido você, meu irmão, minha irmã, a pegar a sua Bíblia, a estar com a sua Bíblia nas mãos e abrir lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, do verso 12 até o verso 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, até o versículo 27. A palavra de Deus diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não somos decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Deus, fala ao nosso coração, ó Pai, que possamos ouvir a sua voz, que possamos neste tempo de isolamento, de estar dentro de casa, como família de Cristo Jesus e como igreja queremos ouvir a sua voz. Tudo isso para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos passando por um tempo de difícil vivência, não é? Porque nesse tempo de vírus, nesse tempo de doença onde nós não temos controle, nós acabamos ficando dentro de casa, primeiro por recomendação do Ministério da Saúde e segundo porque o medo talvez nos alcance e nós não queremos ficar doentes ou contaminados com esse vírus. Pois bem, existe uma moça, Sabrina Simon, ela mora na Itália, uma brasileira que mora na Itália, e ela estava contando como que aconteceu, o que está acontecendo na Itália. Nesse tempo de isolamento social, onde as pessoas estão dentro de suas casas,
ela estava contando que existem fases. Ela diz, por exemplo, que a primeira semana, lá na Itália pelo menos, foi um ritmo de férias, né? Todo mundo ficou dentro de casa, foi um tempo bom, não precisava trabalhar. Muita gente saía para caminhar, ia para o parque. Eles não estavam entendendo direito, né? Ao mesmo tempo que estavam se preparando, pegando muitas comidas no supermercado, ao mesmo tempo eles achavam que eram férias, que não ia acontecer nada. Foi aí que teve muitos contatos, muitos contágios, né, do vírus. Mas não foi culpa deles, porque eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. A segunda semana foi um período de ânimo dentro de casa, mas foi o período em que um fazia piada para o outro, ou queria animar o outro. Foi o tempo de cantar na sacada. Eles saíam e cantavam nas sacadas do prédio, do seu apartamento, falavam uns com os outros, até jogavam um jogo lá, como se fosse um tipo de um bingo pela janela, conversavam com a distância. Na terceira semana começou a ter uma tristeza geral, porque não fazia mais sentido agora animar, fazer piada com a situação. Tinha muitos mortos, tinha muitas pessoas sofrendo, e eles começavam a tentar ajudar um ao outro, mas não tinha muito sentido. A tristeza bateu o coração das pessoas na Itália. E na quarta semana ela diz que houve um silêncio que atingiu toda a sociedade, toda a população ali na Itália, onde muitas pessoas estão trancadas dentro de casa, estão tristes, estão sozinhas, solitárias, gente com raiva, gente com medo, gente triste, depressiva. E nessas fases nós olhamos e ela dizendo, né, ela percebeu que toda a Itália foi atingida com isso. Quando olhamos estas fases, e isso está chegando no nosso país, né, onde nós estamos em isolamento nos nossos lares, e a igreja, principalmente os brasileiros que gostam muito de se tocar, gostam muito de conversar, gostam muito de estar juntos, um dos cuidados é este momento em que nós estamos isolados e muitas vezes nós nos distanciamos uns dos outros e do próprio Deus, porque nós nos sentimos sozinhos, sozinhas. Nós nos sentimos em um momento em que não faz mais sentido ter ou fazer algumas coisas. E nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 27, vai nos ensinar que, como igreja, nós precisamos nos unir ou estar unidos para que possamos ter uma vida saudável de espiritualidade. Mesmo à distância, mesmo não sendo presencial, o nosso papel é estarmos juntos, é se importar, é sermos corpo, No versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Aqui o Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar e nos ensinar que somos corpo. Primeiro ele fala de um corpo. E eu falo de um corpo aqui, e ele fala de um corpo no sentido do corpo humano. Ou seja, é um corpo que tem vida, é orgânico. É um corpo que não necessariamente ele é simplesmente um objeto. É um corpo que tem suas necessidades. O corpo em geral, o corpo humano, tem as suas suas necessidades,
O corpo humano tem as suas crises e as suas interdependências como orgânico, como algo que está vivo. Como, por exemplo, nós, como seres humanos, temos as nossas necessidades fisiológicas, não é? Temos necessidade de comer. De tempo em tempo nós sentimos fome. Fisiológica também no sentido de dormir. Nós temos nossos desejos, ou quando bate o cansaço, ou quando chega certa hora da noite, nós queremos dormir. Nós temos nossas necessidades, próprio banheiro, de ir para o banheiro, ou necessidades fisiológicas no sentido de ter sede, ter a vontade de se relacionar, ter a vontade de ter carinho, ter vontade de ter esse momento de comunhão. Fisiologicamente, nós temos as nossas necessidades, como o corpo. O corpo também tem suas necessidades anatômicas, não é? Muitas pessoas aí, não sei como eles estão se virando, mas muita gente está fazendo exercício físico dentro de casa. Porque ou a gente engorda, ou a gente começa a perder força, ou a gente começa a fazer atividade física dentro de casa e começa a ter uma melhora na força, na capacidade de movimento, nas articulações, nas próprias dores que aparecem anatomicamente, né? Seja no joelho, na coluna, nas articulações, né? Nós temos essas necessidades anatômicas. Tudo isso eu estou falando para dizer que nós somos orgânicos. E quando Paulo fala do corpo, corpo de Cristo, ou corpo como igreja, igreja como corpo de Cristo, ele tá falando desse corpo que é orgânico, que tem as suas necessidades fisiológicas, anatômicas, orgânicas. E no versículo 12 ele vai dizer isso, olha só, somos corpo. E nesse corpo existem muitos membros. E todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem de um só corpo. Ou seja, eu e você, como corpo de Cristo, e a igreja como corpo de Cristo, nós somos corpos que somos corpos orgânicos. Nós temos as nossas necessidades fisiológicas, anatômicas, orgânicas, biológicas, mas nós não podemos esquecer o que Paulo quer nos orientar aqui. No versículo 13, ele vai dizer o seguinte: a partir da sua conversão, a partir da minha conversão, a partir dessa conversão em Cristo Jesus, nós então fazemos parte do corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja é corpo de Cristo, e a igreja é feita por pessoas que foram alcançadas pela graça. Ou seja, você faz parte do corpo de Cristo. A partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor Salvador da sua vida, você faz parte do corpo de Jesus. Fazemos parte desse corpo. E nós chamamos isso de igreja. Somos corpo de Cristo. Nós somos o corpo onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Para isso precisamos entender que o versículo 13 vai nos orientar dizendo, olha, você, seja quem for, se reconhece Jesus como Senhor Salvador, você é corpo de Cristo. Olha lá o versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Quando nós entendemos então que o corpo tem as suas necessidades fisiológicas, anatômicas, orgânicas, biológicas, mas e isso não é diferente com a igreja, corpo de Cristo, nós entendemos então que nós, que fazemos parte desse corpo, nós temos então essas necessidades. E isso faz com que nós, como igreja, precisamos ter essa unidade. É isso que ele está falando aqui nesse texto. Que ele vai falar no geral, olha,
sendo o corpo, vocês precisam ter essa unidade. Percebe que unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade dá a entender que todos são iguais. A unidade, principalmente no corpo de Cristo, ele vai nos dizer que mesmo sendo membros diferentes, nós estamos unidos. Mesmo tendo pensamentos diferentes, nós estamos unidos. Olha lá o versículo 14 a 17. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Olha que interessante isso. Porque eu quero chegar lá no final da nossa mensagem para dizer para nós que, mesmo distantes, nós estamos interligados. Tem alguns ou algumas pessoas que só porque pensa diferente, acha que não é ou não está dentro da unidade, ou não é do corpo. Entendeu? O membro é um membro independente, é um membro autônomo. Aquele que quer ser livre, quer ser apartado, né? Mesmo com pensamentos diferentes, esse membro não deixa de ser corpo. Ele faz parte do corpo. Claro que não tem muito essa questão aí na nossa comunidade, na nossa igreja, mas só para dizer que mesmo pensando diferente, nós não deixamos de estar ou de ser corpo de Cristo. E pensar diferente não é pensar teologicamente diferente, mas é entender que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, cada um tem o seu olhar para aquilo que pensa dentro da igreja. Isso é saudável. Imagine se todos gostássemos de azul, não é? Estaríamos todos os domingos, todo mundo de azul lá na frente, né? Ou se todos gostassem de tocar bateria, né? Todo mundo estaria lá em cima da bateria, não teria ninguém para cantar, por exemplo. Isso já tem relação com os dons, não é? Porque quando a gente fala de dons diferentes, cada um tem o seu dom, o seu pensamento, o seu talento. E quando se juntam, isso vira uma unidade. É como uma banda musical, onde a bateria toca num ritmo, a guitarra toca suas notas junto com as notas do teclado, junto com a nota do baixo, junto com a voz harmônica dos back vocais, né? E isso se transforma em uma música harmônica, sincronizada. Cada um na sua função, cada um no seu instrumento diferente, mas todos estão sincronizados. É isso que ele vai falar no versículo 14 a 17. Olha, eu não posso dizer porque eu sou mão, não faço parte do corpo. Eu não posso dizer só porque eu sou olho e não faço parte do corpo. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? A ideia é dizer para nós que nós, no meio de uma variedade de dons e talentos, uma variedade de muitos pensamentos diferentes, uma variedade de crescimento educacional diferente em cada residência, em meio a tudo o que você aprendeu e ensinou, e tudo aquilo que você ouve e fala, você faz parte do corpo de Cristo, porque mesmo não sendo uniforme, você está na unidade, você está no corpo, você é corpo. Quando a gente olha para o versículo 18, ele vai dizer, olha, mesmo com seus pensamentos diferentes, mesmo você entendendo que não pensa muitas vezes igual, ou dentro da sua vida
de vida eclesiástica, vida dentro da igreja, você precisa entender que você é corpo, que você está unido em um corpo, que é o corpo de Cristo. Por isso, nós precisamos entender que nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E essa missão não é simplesmente viver. Vou respirar, vou fugir do vírus, vou me trancar. Não, nós temos uma missão muito além, muito mais profunda. Não é? Olha lá o versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. A ideia, quando Paulo está dizendo que Deus colocou cada membro no corpo na disposição que Ele quis, nós entendemos que o nosso corpo, temos aí as disposições dos membros, a minha mão, o meu pé, o meu joelho, o meu nariz, a minha boca está colocada de uma forma que o próprio Deus quis. E Ele quis que isso acontecesse dessa forma com um propósito. E o versículo 19 vai dizer, olha, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, não é? O ouvido tem o seu papel, o olho tem o seu papel, a sua função, o seu propósito, o nariz, assim como internamente, o coração, os rins. Cada um tem o seu lugar, a sua função, com um propósito, para que isso seja entendido de forma em que nós olhamos para nós e falamos, nós estamos interligados. Estamos interligados. Há um só corpo, muitos membros, mas um só corpo de forma harmônica, de forma sincronizada, equilibrada, está em concordância. Olha o versículo 19 a 20. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que até aqui, do versículo 12 até o versículo 20, Paulo está dizendo para mim e para você o seguinte, olha, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, você faz parte do corpo. E esse corpo, ele não é um uniforme, mas ele é unido, tem uma unidade. Esse corpo, quando nós falamos que ele é unido e tem uma unidade, ele se transforma em um corpo sincronizado, equilibrado, harmônico. Por quê? Porque estamos unidos, estamos ligados. Não existe assim, vou deixar meu braço ali do lado e daqui a pouco eu vou pegar ele para escovar meus dentes. Vou deixar minha cabeça aqui, né, no criado do muro, vou dormir e depois eu pego minha cabeça e não existe isso. Nós não somos de outro mundo, nós somos zumbis, como diz os adolescentes, porque nós estamos vivendo com a realidade e nós somos corpo feito, criado por Deus na sua soberania, para entendermos que assim como somos corpos, a igreja é corpo. Paulo vai nos dizer isso, vai nos ensinar isso. Olha, a igreja é corpo de Cristo. Nós não estamos, nós não podemos estar desunidos, desligados. Nós estamos interligados, nós estamos ligados de uma forma em que nossa vida cotidiana é uma vida de sincronia, certo? Estamos ligados porque reconhecemos Jesus Cristo como Senhor Salvador, por isso fazemos parte desse corpo. Esse corpo que somos nós, a igreja, corpo de Jesus, ela não necessariamente é uniforme, mas ela é unida. Unida significa ser ligada. Mas além de ser ligada, a igreja ela é interdependente uns dos outros. Os membros são interdependentes uns dos outros. E precisamos, então, um dos outros. A ideia é dizer isso, olha, eu preciso de você e você precisa de mim. Porque nós estamos ligados. Mas além de ligados, nós somos interdependentes. Não é? Não adianta eu dizer assim, olha, eu preciso com a minha mão pegar um copo d'água lá na sua cozinha.
Mas eu não vou andando com as minhas mãos. Eu preciso das minhas pernas para ir lá na cozinha e pegar um copo d'água com a minha mão. Mas eu só vou matar a sede se eu abrir a minha boca. Entende que um está ligado com o outro, mas um depende do outro, está interdependente, está dependendo um do outro. A ideia é dizer que a igreja é isso. Olha lá o versículo 19 e 20, né? Estamos interligados, mas no versículo 21 ele vai nos ensinar isso. Versículo 21, por favor. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Quando nós olhamos para esses versículos de 21 a 24, ele vai dizer exatamente isso. Somos de Cristo, por isso somos parte do corpo. Não necessariamente temos a nossa uniformidade, mas somos unidos. Se somos unidos, estamos ligados. Se estamos ligados, temos essa dependência uns dos outros, os membros uns dos outros. Sendo isso que não pode ser, e não é cabível isso, o olho dizer para a mão, não preciso de você. Ou ele diz assim, a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. Não é cabível isso dizer, um membro dizer para o outro membro, não preciso de você. Na verdade, a realidade é ao contrário, é dizer, eu preciso de você. Eu necessito da sua presença, do seu trabalho. Eu necessito daquilo que você tem a oferecer para mim. Eu preciso de você. Eu estou interdependente, eu estou dependente da sua ação. Estou dependente daquilo que você tem para mim. E você também está dependente daquilo que eu tenho para você. Nós somos corpos sincronizados, equilibrados. Nós estamos olhando e vivendo de uma forma que nós não conseguimos viver sozinhos. Não conseguimos viver sozinhos. Isso porque nós somos criados para ter relacionamentos, não é? E aí eu volto lá no começo, onde eu disse que muitas pessoas estão tristes em casa porque elas não estão vivendo isto em sua realidade. Estão tristes, depressivas, estão solitárias, porque muitas pessoas não fazem parte do corpo. Se não fazem parte do corpo, não estão vivendo o corpo orgânico de Jesus. Ou seja, necessidade fisiológica de se relacionar, necessidade fisiológica anatômica de se fortalecer. Não estão vivendo uma unidade, mesmo pensando diferente, não estão vivendo uma unidade com alguém, ou com o corpo. Não estão olhando para a sua missão, não estão ligados a nenhum outro membro, e não estão interdependentes, não estão dependendo uns dos outros. Eu acho lindo quando alguém faz uma oração em áudio e coloca no grupo do WhatsApp, por exemplo. Já aconteceu isso? Porque é dizer, olha, não estou presente, não estou junto, não estou do seu lado, não estou tocando em você, mas eu estou orando por você. Porque eu dependo de você e você depende de mim. Eu estou ligado a você. O versículo 25, Paulo vai nos ensinar que esta é a grande missão da nossa vida. Olha lá o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Ele vai dizer, olha, a cooperação é a nossa atitude como igreja. O cuidado uns com os outros é o que nós precisamos fazer, a nossa necessidade como igreja. A cooperação e o cuidado precisa estar no nosso coração, na nossa mente, no nosso RG, precisa ser a nossa identidade. Cooperação e cuidado uns com os outros. A cooperação e o cuidado uns com os outros vai mostrar que nós somos corpos, estamos ligados, somos dependentes uns dos outros. A cooperação e o cuidado é aquilo que mesmo cada um na sua casa, mesmo não se vendo pessoalmente, mesmo não se tocando, mesmo não se falando pessoalmente, presencial, nós estamos cooperando e cuidando uns dos outros. É porque isso que é a nossa identidade, isso que é a nossa missão, o nosso propósito como igreja. Amar a Deus e amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo é dizer para ele, ó, sou corpo, sou família, sou do mesmo, somos membros diferentes, mas eu necessito de você e você necessita de mim. Por isso eu quero terminar no versículo 27 dizendo, ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Somos um. Mesmo com individualmente, cada um na sua região, alguns estão em cima, né? A mão está em cima, o pé está embaixo, o joelho está no meio, o coração, os ombros, a orelha, o nariz. Mesmo em regiões diferentes, nós fazemos parte do mesmo corpo. E fazer parte do mesmo corpo é estar ligado.